prometemos no último vídeo do professor Maurício Garcia, voltamos hoje com ele para detalhar um pouco mais sobre essa tecnologia nova. Eu ouço muito falar em chat GPT e sobre perguntas que são feitas à inteligência artificial e, enfim, e perigos e riscos da inteligência artificial. Então, vou passar ao doutor Maurício o microfone para se expandir. Bom, assim, eu acho que existe ainda muito desconhecimento das pessoas sobre como usar essas ferramentas. E elas acabam usando muitas vezes de uma forma errada. A coisa mais simples é o seguinte, uma ferramenta, o ChatGPT é uma ferramenta muito poderosa, mas ela não é uma ferramenta de pesquisa. Você não deve usá-la para fazer pesquisa como você faz pesquisa no Google. Por quê? Porque ela inventa. Porque ela foi desenhada para inventar, ela foi construída para isso. Às vezes, a invenção dela pode ser uma coisa correta, pode não ser, e você não sabe. Você nunca pode confiar numa resposta de uma ferramenta como o ChatGPT. Por quê? Porque é a mesma coisa assim, você pode pregar um prego com uma chave de fenda? Pode. Você vai pegar o cabo da chave de fenda, você vai até conseguir, mas ela não foi feita para isso. Tem que ter um martelo. Então, ferramenta de pesquisa são os buscadores, como o Google. Aquilo é uma ferramenta de pesquisa. O ChatGPT assim, acho que eu precisaria explicar um pouquinho como é que ele funciona, para as pessoas entenderem, né? Então, existe o ChatGPT é uma aplicação que consulta uma base de dados que tecnicamente se chama modelo. Então, o que é um modelo? O modelo é um tipo de base de dados. Porque uma base de dados pode ser um arquivo com uma série de informações. Quando você trata esse arquivo de informações com modelos, com equações matemáticas e converte tudo aquilo numa grande equação matemática, ela se transforma em um modelo. Então, o que é um modelo? O modelo é uma base que foi uma base legível e você transformou aquilo que a gente chama de vetores matemáticos. Está vetorizada, aquela base está vetorizada. O modelo é uma base vetorizada. Então, o que acontece? Quando você joga uma pergunta, ele vai converter aquela pergunta também num vetor e vai comparar aquele vetor com aquela base e vai achar semelhanças. E vai dizer o seguinte, a próxima palavra, o mais provável que seja essa. Depois a seguinte, e a seguinte, e a seguinte. Ou seja, a frase que ele constrói é uma sequência de palavras as mais prováveis naquele contexto, baseado na base anterior. E não quer dizer que aquela sequência, apesar de aparentemente ter algum sentido, aquilo tem uma verdade por trás daquilo. Não, é simplesmente uma chance estatística daquelas palavras combinarem. Então, eu acho que o principal problema é esse. O ChatGPT é muito mais uma ferramenta para criar coisas, analisar coisas, comparar coisas, do que propriamente ser uma ferramenta de pesquisa. A não ser que você use, existem recursos no ChatGPT hoje que para se comportar como uma ferramenta de pesquisa. Mas se você não souber perguntar, você corre o risco de vir uma resposta errada. E quais são os riscos que a inteligência artificial oferece? Olha, o problema do mau uso primeiro esse, é você confiar cegamente numa informação, você não sabe usar, não sabe perguntar, vê uma informação e você acredita naquela informação como verdadeira e passa aquilo adiante. Aquilo passa a ser uma fake news, por exemplo, né? Você cria uma coisa então, assim, você está sendo... não é um dolo nisso, né? Não é de má fé. A pessoa simplesmente não soube usar e fez aquilo, mas ela tem culpa. Tem uma culpa, ela é culposa, não é dolosa, né? Agora, esse é o primeiro risco. Outro risco que tem, às vezes o pessoal pergunta, mas eu faço perguntas de política, ele só me traz respostas de esquerda, então, ou só me traz respostas de direita, então o negócio é de direita ou é de esquerda. Ou pergunta, ele traz mensagens racistas, ou misóginas. Então, assim, a inteligência artificial ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é misógina, ela não é racista, ela é um conjunto de equações matemáticas, é só isso.
Só que se as palavras que estão na base, no cálculo que ela faz, na probabilidade der mais provável aquela frase, ele vai colocar. Então, se você não souber perguntar, não souber interpretar, você pode ter vieses naquela resposta. E se você acreditar piamente naquilo ali como uma verdade, também você vai estar novamente sendo induzido a um erro que pode ter consequências mais sérias, né? Você imagina, se usa para escrever um contrato, por exemplo, uma ferramenta para construção de um contrato, e aquele contrato tem correções ou até vieses, é um negócio complicado. Então você precisa saber criticar, precisa saber revisar, né? Agora, existe também o uso doloso, né? Aí isso também tem, né? Aí, como eu falei antes, é uma ferramenta que pode ser usada pelo bem e pelo mal. Você pode criar notícias muito críveis, imagens muito críveis e falsas, e usar aquilo para propagar uma notícia, uma calúnia, alguma coisa desse tipo. E não tem diagnóstico, né? Ninguém pode saber que foi criado, ou tem. Então, essa é a grande questão. Como é que eu sei que aquilo foi criado por IA ou não? Imagens, eu acho que é um pouco mais fácil, que as pessoas já aprenderam mais ou menos a reconhecer o estilo da imagem e saber que aquela imagem é de IA. Mesmo imagens que não tem coisas muito absurdas, peixes voando, coisas desse tipo. Assim, mesmo que a imagem não tenha uma coisa muito absurda, existem coisas no estilo que você bate o olho e fala, isso aqui é IA. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Eu acho que, por exemplo, deveria ter uma lei que dizia o seguinte: toda imagem gerada por IA, quando você amplia, tem uma marca d'água em algum lugar dizendo que aquilo foi gerado por IA. Obrigar as empresas que têm esses modelos para que elas botem uma marca d'água nas imagens que quando você olha ela, não dá para ver, mas quando você amplia, pelo menos para ter uma segurança de que aquilo foi gerado por IA ou não. O problema é no texto. No texto você não tem como botar uma marca d'água num texto. Então é uma coisa mais complicada. Existem ferramentas, por exemplo, isso é um problema na educação, que é o que a gente chama de plágio do aluno. O aluno usa o ChatGPT, alguma ferramenta dessa, para responder, para fazer uma atividade, uma lição de casa, por exemplo. A lição de casa é um negócio que está comprometido, está muito comprometido, porque os alunos não usam para responder, né? Aí o que acontece? Existem algumas ferramentas que fazem detecção se aquilo foi feito com IA, mas a precisão é muito ruim dessas ferramentas. E agora criaram um negócio que são os humanizadores da IA. Então você faz com a IA e passa num humanizador, depois que ele dá uma humanizada naquela resposta, a ferramenta não consegue mais pegar. Então se é possível humanizar uma resposta, que significa o quê? Que os futuros modelos já vão sair humanizados, né? Então existem muitos riscos. De toda a natureza existem riscos. Então, resta para nós estudarmos mais IA. E começa pelos seus livros. O Python. Qual é o outro? Não, eu escrevi 2 livros, um sobre uma linguagem de programação, que é o Python, né? Python, e um sobre inteligência artificial. Sim. E eu publiquei né, no meu site, e esses livros estão disponíveis, são gratuitos, né? E são livros assim que, por exemplo, o livro de IA, ele tem uma parte introdutória que é mais genérica, mas se a pessoa quiser programar, fazer coisas de programação com IA, tem todo o caminho das pedras ali para iniciantes, né? Então é um livro muito bom para as pessoas que querem se aprofundar na inteligência artificial. E o livro, e o outro livro é um livro sobre programação. Você quer aprender a programar em Python, inclusive para tirar valor do segundo livro, né? Para você poder tirar valor do livro de IA, você precisa saber o Python. Então eu tenho outro livro que ensina a programar em Python. Esses 2 livros estão lá no meu site e eu desenvolvi uma plataforma para publicar esses livros. Sabe? E esses livros são o que eu chamo de livros inteligentes. Por quê? Primeiro que eles foram escritos com a ajuda da IA. Eu escrevi uma parte, ele completava, ele corrige, ele tira erros, ele verifica, e ele está escrito em português, inglês e espanhol. E a tradução também foi feita toda por IA durante a redação. E ele tem questões, exercícios, principalmente o livro de Python, ele tem exercícios que a pessoa faz, e que ela escreve, por exemplo, ela responde uma pergunta dissertativa, e a IA corrige. Ela lê a resposta da pessoa e diz se aquilo está correto ou se está errado. Não é só teste, ABC. Né? Então ele tem ferramentas que fazem isso e tem um chatbot do livro. Então você conversa com o livro.
Você não, em que página tal, não sei o quê, eu não entendi essa parte, me explica melhor. Tá? Então você pode conversar com o livro e o livro conversa com você para tirar dúvidas. Então é uma nova geração de livros também que vão surgir, que são os livros inteligentes, que eles conversam com você, eles tiram dúvidas, né, e você tem condição de saber o que está acontecendo dentro do livro. E você pode, qualquer pessoa pode baixar o arquivo? Então, como é um sistema, como ele tem toda essa parte embutida, você não baixa o livro. Você interage com o livro ou no celular ou no computador. Então, você acessa gratuitamente, mas não tem como você baixar porque ele não é um livro para ser baixado, é um livro para interagir. Né? Então, você tem que ler no computador ou ler no celular. E cada vez que vai precisar, você entra na sua plataforma? Isso entra lá na plataforma para poder... Agora, você pode marcar em que página você parou, tal, ele tem todos esses recursos daí. Ele volta, parei nessa página, você deixa um clique lá, quando você voltar, ele vai voltar na página que você parou. Tá certo, tá certo. E é só entrar no seu site e... Eu vou passar depois aí, acho que quando eu fizer a descrição do vídeo, na descrição pode colocar o link lá da Solver Books, que é a plataforma dos livros. Eu pretendo ir escrevendo mais livros, eu vou publicá-los todos lá. Bom, eu estou vendo que é a próxima disciplina que deve ser montada em qualquer faculdade, mas já que nós estamos entre veterinários, deve ser montado na faculdade. Antes disso, né? Antes disso. Na verdade, esse tema é um tema para fundamental, ensino fundamental. Quer dizer, para que as pessoas, quando cheguem na faculdade, já saibam disso aí. E na faculdade eles só vão ver a aplicação disso, mas eles já cheguem alfabetizados nas técnicas, né? E houve uma reforma recente. Você sabe que a parte da educação, a gente tem ensino superior e educação básica. A educação básica tem o ensino fundamental, 1 e 2, e ensino médio. E toda a educação básica, ela é regida por um negócio chamado BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que são as diretrizes das coisas que devem ser ensinadas na educação básica. A BNCC era de 2017. Só que em 2022, já faz 2 anos, saiu um complemento da BNCC para a computação. O que as crianças devem aprender de computação da educação infantil até o ensino médio? Saiu uma lista com 142 habilidades em todos os níveis, dizendo, olha, na educação infantil é isso, no Fundamental 1 é isso, no Fundamental 2 é isso, no ensino médio é isso. Se eles aprenderem tudo que está lá, eles já vão chegar na faculdade completamente... Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que a gente vai ver uma situação assim, as pessoas que hoje têm na faixa dos, vamos dizer, de 30 a 40 anos, é uma geração espremida. Por quê? Porque a geração que vai chegar mais empoderada do que essa geração. E daqui a 15 anos, essa geração que tem 40 anos hoje vai ter 55, vai ter, né? Então o que acontece? Ela vai estar sendo pressionada por uma geração nova que já sabe isso e vai estar sendo pressionada pelo mercado, pelos empregadores que querem que as pessoas saibam disso. Então, hoje em dia, por isso que eu falo que todo mundo tem que estudar, tem que continuar estudando. Eu tenho 63 anos, fui estudar, eu fui para o MIT no estado do ano passado, fiz um curso de 8 meses lá para aprender, sentei no banco lá com os outros colegas e tal. A gente tem que continuar estudando, porque é muita transformação e tem que estudar. Essa geração exprimida teria jeito aqui de conseguir ou um curso, ou enfim, teria um jeito de porque estudar sozinho é difícil, de ter um mentor, ou de ter um grupo reunido e que estuda. Não, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas precisam se conscientizar que elas vão ficar para trás. Elas precisam se conscientizar. Porque sempre me perguntam, por exemplo, se eu vou perder meu emprego por causa da IA. Essa é uma pergunta recorrente. E eu falo o seguinte, você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que usa a inteligência artificial. Né? É isso que vai acontecer. Não vai ter espaço no futuro próximo para pessoas que não conheçam isso, que não saibam lidar com isso, não sabem como tirar valor e não sabem como usar corretamente. E isso não é que não vai ter espaço, vai diminuir cada vez mais o espaço. E a única forma é estudando.
né? E a iniciativa minha de fazer uma plataforma gratuita de IA, tanto para linguagem, para IA e outras coisas que eu quero acrescentar lá, é a minha gotinha no oceano aí, né? Para contribuir com isso. Mas eu não tenho como convencer a pessoa que ela precisa fazer isso, né? A pessoa tem que se convencer isso. Hoje, se a pessoa fala assim, não, olha, eu estou convencido que eu preciso estudar para poder estar mais competitivo nesse mercado aí, nesse mundo. Tem muita coisa disponível na internet, muita coisa. Tem cursos gratuitos, tem a minha plataforma, tem várias outras, tal. E tem cursos pagos também, em valores muito acessíveis também. Então, eu acho que é muito mais uma questão da pessoa se conscientizar e dedicar uma parte do seu tempo para continuar aprendendo. Isso deveria ser independente da IA, né, Alexandre? Deveria ser para qualquer coisa. Todo profissional que para de estudar, enferruja, não tem? Mas então existe salvação para claro. essa classe exprimida. Esse daí é a metade do copo cheio. É metade do copo vazio, metade do copo cheio. Eu nunca vi tanta oportunidade como hoje. A gente está num momento fabuloso. Fabuloso. É como se você imaginar que você está num lugar que tem um monte de árvore com fruta, é só esticar o braço e pegar. Agora, o fruto não vai cair no teu colo. Você tem que esticar o braço e pegar. Né? Mas eles estão aí, tem muitas e muitas oportunidades. Né? Eu falei no outro bloco de quantas coisas que ainda precisam ser feitas na veterinária, ferramentas para diagnóstico, auxílio diagnóstico, prescrição de tratamento, ajuste, terapias off-label, né? Tem um número de diagnóstico, isso só na parte de saúde animal. Se a gente for para a saúde pública, se a gente for para produção animal, imagina para produção animal quantas coisas. Né? Se a gente vê a revolução que está acontecendo no campo, por causa da tecnologia, é gigantesca. Só que precisa de profissionais da área para poder fazer isso, porque não são os profissionais da computação que vão fazer isso. Então, é a metade do copo cheio. Você tem que escolher que lado você quer ficar. Tá certo. Muito bem. Eu acho que nós já chegamos, não vou dizer que nós chegamos à conclusão, porque não existe conclusão, nós estamos no caminho. Mas eu acho que você conseguiu dar aos nossos ouvintes as ferramentas para sobreviver, porque realmente é uma questão de sobrevivência. E eu agradeço muito, muito, muito essa sua disponibilidade, o tempo que você dedicou a essas informações que nós passamos para os nossos ouvintes. E, repito, agradeço de coração. O microfone agora é seu para as considerações finais. Eu que agradeço, Alexandre, estou muito feliz aqui de estar com você. Né? Nós somos aí de uma outra geração, vamos dizer assim, aí de um outro tempo e tal, mas a gente está sempre olhando para frente, porque a gente tem que olhar sempre para frente, porque só tem esse caminho. A gente olha para trás, eu costumo dizer que a vida é que nem o carro, você tem um espelhinho para olhar para trás, né? Mas você tem que dirigir para frente. Né? E é isso aí. Eu sou uma pessoa otimista, acho que tem muita coisa boa vindo pela frente aí. O Kierkegaard diz que você só pode ir para frente se você tiver um olho no espelho de trás, para você pelo menos saber de onde que você vem. Mas, realmente... Eu lembro dessa frase, falava que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Exatamente. É isso daí. Isso é bacana. Kierkegaard. Belíssima frase, né? Muito bom. Muito obrigado e quem sabe, se tiver muita pergunta e muita dúvida, vamos chamá-lo outra vez para responder. Muito bom, será um prazer. Obrigado.